lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre Amazônia Urbana, cultura e resistência no enfrentamento ao racismo, com Débora Crioula, artista e produtora. Sou Débora, sou crioula, sou boiúna, tenho muitos nomes e eu faço parte, de movimento negro na Amazônia. Trabalho com Juventude Negra da Amazônia, sou coordenadora também, junto com Jéssica e Raquel e Kennedy. Nós somos coordenadoras do Fórum da Juventude Negra do Amazonas, mas trabalho também na cultura, com Cultura Ballroom, Sou da Casa Conda, Manaus, e lá eu sou boiúna. E, enfim, trabalho também com audiovisual, pesquisa, e meu caminho, ele flui muito, assim, em muitos aspectos da cultura, da política e da educação também. Sou professora e educadora social. Ballroom é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, que veio, dos fundamentos do hip hop, mas como ele nasce a partir de pessoas LGBTs, ele nasce a partir de corpos LGBTs que dentro do hip hop haviam, enfim, não disputas, mas outras vivências, outras experiências, E é um movimento de dança e de performance, onde corpos negros foi criado por pessoas negras, onde esses corpos eles performam o imaginário. Cria imaginários que a gente não tem acesso no real, A gente cria um novo mundo ali, esteticamente, na dança, e é um espaço de acolhimento também. Dentro da Ballroom, nós temos as casas, Dentro dessas casas tem as mães, os pais, os filhos, as princesas, as imperatrizes, e é um novo mundo, é um mundo criado por nós, para nós, pessoas negras LGBTs, que sentimos a necessidade de refazer o imaginário do que é belo, indo contra todo esse mundo que nos coloca como feios, como fracos e sem beleza, sem poder. Isso é a Ballroom. Estou há 2 anos na Ballroom, entrei na Ballroom na Casa Matagal, que ela já se desfez. Hoje eu faço parte da Casa Conda, que foi uma semente da Matagal. E dentro da Ballroom eu me encontrei como performer, me encontrei como eu sempre falo, Sempre fui uma criança muito imaginativa, muito pra frente, muito gaiatinha, E sempre estava dentro de casa com saltos e me enrolava com lençóis, Sempre falo isso porque dentro da Ballroom é como se eu voltasse para esse exato momento onde eu brilhava, onde eu era vista, onde eu era aplaudida e onde eu tenho dentro da Ballroom essa família, essa comunidade que compartilha dessa vivência de necessidade de construir esse espaço de protagonismo, Protagonismo e beleza e resistência também.
Dentro da Casa Conda, a gente pensa muito também, não só dentro da Casa Conda, mas na Ballroom Manaus, a gente tem pensado e tem se discutido a temática e trazido, inclusive, para temas de bailes das balls, né? Que a gente tem trazido muitos temas amazônicos para pensar a nossa questão da identidade, né? Porque apesar de ser um movimento dos Estados Unidos, a gente lá está na Amazônia, e onde outras vivências, outros atravessamentos também. E dentro de temas das ballrooms, a gente traz essa vivência de fora, né? Por exemplo, tem bailes que trazem nossos seres místicos, né? Onde a gente tem que desfilar e performar esses seres místicos e trazer o que a gente vive de fora para dentro do linóleo, né? Para dentro do desfile, para dentro da performance, para o look, para a beleza, para a maquiagem. E a ballroom entra nesse lugar, né? Dentro do nosso contexto, também entra no lugar de acessar e reconectar com a ancestralidade, né? Essa ancestralidade para uma juventude que não tem referências dessa beleza, dessa autoestima, desse senso de aquilombamento, desse senso de comunidade, né? E a ballroom entra nesse lugar. E pensando nesse contexto urbano de Manaus, né? Porque Manaus, a gente está na Amazônia, mas ali é a cidade de Manaus. É uma cidade bolsonarista, é uma cidade onde tentam o tempo inteiro higienizar, né, de todas as formas, e a ballroom é isso, é o que traz, né, essa visão de corpos disruptivos, de visões disruptivas, e é o que para eles é a sujeira, mas para nós é a beleza, né? Eu iniciei essa pesquisa pesquisando em terreiros, né, pesquisando como que o avanço colonial ele nos impede de acessar ritos, folhas específicas, rezas específicas, mas dentro desse processo eu percebi muito que na academia e a pesquisa ela me trouxe essa visão do racismo ambiental, e a partir dessa pesquisa, a partir desse processo de ir pesquisando, né, a visão ela foi se abrindo para algo que hoje eu entendo que as comunidades elas não entendem o conceito de racismo ambiental estamos condicionados desde sempre, né? Então essa condição virou comum, essa condição virou normal. E apesar de sempre também lideranças da própria comunidade, né, fazerem essa denúncia, eu vejo que há uma tentativa direta, há uma tentativa induzida, né, uma tentativa induzida para que as pessoas não entendam o que é o racismo ambiental e assim também não combatam, né, não batam de frente. E eu acho que um exemplo que a gente pode trazer, né, que durante esses últimos anos a gente tem a época da seca, né, e das fumaças, das queimadas também. E cotidianamente eu acredito que esse tema do racismo ambiental se levantou dentro das próprias comunidades e periferias de Manaus, porque eram essas pessoas que mais sofriam, né? As pessoas idosas, as pessoas idosas que não deixam de trabalhar, né? A periferia ela não para. Então, nesses últimos casos das queimadas, das fumaças, onde o ar ficou insalubre primeiro no norte, né? Então a gente estava vivendo esse início de uma chamada nacional para essa emergência, né? E cotidianamente é isso, a gente tem que lidar com a seca, a gente tem que lidar com a cheia. Quem sofre com a cheia são as periferias das palafitas, né? A partir da ballroom, eu comecei a ver outras formas, outros meios de se organizar também, né? Eu acho que eu tive muitas referências duras, né? Eu acho que essa entrada da ballroom para mim me trouxe outras formas de articular
politicamente, mas também socialmente na vida. Outra visão de como me comunicar, outra visão de como acessar espaços também, né? Acho importante pautar que a Ballroom em Manaus tem 6 anos e esse é o primeiro ano, né, que a gente conseguiu ter acesso e ter uma Ball no Paço, né, que é o festival grande da cidade, e que é um lugar de referência onde desde o início a Ballroom sonhava em chegar no espaço grande desse, né? E é isso, a Ballroom me ensinou e está na minha vida cotidianamente nesse lugar, né, de formação, de pensamento, de formação, de memória também. A gente está criando memória, a gente também traz as memórias para dentro do linóleo. Enquanto juventude, né, a gente precisa se articular, a gente precisa se ir somando, se aquilombar e achar em cada espaço algo que vai construindo essa teia de comunicação, essa teia de acesso, né? Por exemplo, o PT me formou há alguns anos atrás, inclusive. Eu fui jovem parlamentar e eu trabalhei pelo Partido dos Trabalhadores e ele me formou nesse lugar político-institucional, né? Que é um lugar duro, um lugar que a gente precisa, sim, dessas alianças, a gente precisa estar unido de forma bem estruturada, né? Mas assim, aí vem o ponta de lança, vem o Fórum da Juventude, que entra nesse lugar da comunicação popular, que entra nesse lugar de formação, de como chegar na comunidade e de como falar ali, tipo, de tete a tete, estamos aqui, estamos juntos e a gente precisa passar essa mensagem para o mundo, a gente precisa passar essa mensagem para os nossos, a gente precisa semear ali a discórdia, a revolução, né? E entra a Ballroom também, que é outro lugar de reconhecimento, lugar de espelho, lugar onde nossos corpos eles são respeitados como são, onde a gente também não se prende, né, em caixas, a gente não se prende num formato de como se relacionar, num formato de como se articular, né? A partir de todo esse conjunto, assim, eu acredito que hoje a gente está construindo, assim, lugares onde a formação, né, de nós, corpos dissidentes, corpos racializados, a gente está tendo acessos através dos nossos para os nossos e dos nossos, né? E fico muito feliz de ter acesso a esses espaços e eu acho que a gente precisa só ir jogando a sementinha assim, né? E que daqui a pouco a gente consegue chegar e a gente consegue se fortalecer. Que a batalha é árdua, a batalha é constante, mas a gente não vai cair na cilada deles. E é isso. Hoje a aula foi sobre Amazônia Urbana, cultura e resistência no enfrentamento ao racismo, com Débora Crioula, artista e produtora.